Bem-vindos a mais esse unboxing de Mateus. O QR Code está ali, você pode baixá-lo, porque o que eu fiz foi, eu dividi o texto com as ideias principais e você vai poder acompanhar aí. Eu vou lendo o texto que está aí para vocês é a Nova Almeida atualizada, NAA, no link da descrição do vídeo também, a gente vai disponibilizar, tá bom? Mas vamos orar para a gente começar? Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de abrir Tua Palavra e aprender com ela. Pedimos que o Teu Espírito, aquele mesmo Espírito, ó Espírito de Deus, o Senhor que inspirou Mateus para escrever, ilumine nossa mente e coração para compreender e aplicar. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, nós estamos estudando Mateus, aprendendo a ler Mateus, na medida em que Mateus vai revelando para nós quem é Jesus. Nós geralmente, eu tenho dito isso, sempre que a gente se volta aqui para o texto, geralmente nós pensamos nos evangelhos como quem já conhece o final da história, né? A gente já sabe que Jesus é o Filho de Deus, a gente sabe que ele foi crucificado, seria crucificado, no nosso caso ele foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou, vitorioso. Mas as pessoas para quem Mateus está escrevendo não sabiam da história, por isso que se chama evangelho. É evangelho porque é a boa notícia. A boa notícia está sendo contada. A boa notícia, no caso do evangelho de Mateus, é que Jesus é o cumprimento daquilo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram. É por isso que Mateus começa com a genealogia. Ele quer conectar o personagem do livro. Mateus começa dizendo que aqui esse livro é o livro da genealogia de Jesus Cristo. É sobre ele. Quem é ele? Aí vem a genealogia dizendo para nós que ele é o descendente de Davi, de Abraão e assim por diante. E aí Mateus começa a ir nos descrevendo quem ele é. Ele tem autoridade para falar o que ele fala, ele tem autoridade para chamar os discípulos que ele quiser chamar. E autoridade para falar o que ele fala, porque quando ele termina o Sermão do Monte, todos ficam admirados, não é? Ele tem autoridade para expulsar demônios, ele tem autoridade para curar enfermos, ele tem autoridade para fazer milagres, ele tem autoridade para chamar discípulos, inclusive aqueles que a sociedade considerava o pior tipo de pecador, no caso de Mateus. Mateus é o grande exemplo aqui nessa narrativa. Então, Mateus vai contando para nós quem é Jesus. Ao longo da história, as pessoas vão descobrindo quem ele é, vão caindo em si. Poxa, é Deus, é o Filho de Deus. Os demônios reconhecem, quem não é judeu reconhece, aquela mulher sírio-fenícia reconhece, mas os discípulos do entorno dele, não. Eles ainda estão endurecidos, eles ainda não sabem. Só no capítulo 16 é que a gente vai ver Pedro fazendo aquela confissão: tu és o Filho de Deus. Filho, né? Então, levou 16 capítulos para os discípulos reconhecerem que ele não é um mero rabi, que ele é Deus. Percebe? Então isso para nós já é algo muito, muito impressionante, porque a gente tende a achar que se a gente tivesse andado com Jesus e visto tudo que ele fez, e ouvido com os próprios ouvidos tudo que ele disse, a gente de fato ia crer nele. Não, lê do engano. Muitos viram o que ele fez, ouviram a voz dele e não creram.
e levou 16 capítulos em Mateus para esses discípulos caírem em si e falar, poxa, é o Filho de Deus. Então, desde o capítulo 16, que o capítulo 16 é a virada de chave. A partir dali os discípulos sabem oficialmente quem é Jesus. Não é? Aí o que vai acontecer? Abra aí a partir do capítulo 16, porque o nosso capítulo hoje é o 18. Nós já vimos até o final do 17. Está tudo no YouTube, os estudos estão lá, também os links no final da descrição de cada vídeo. Você pode ter um link para você baixar os PDFs. Mas olha aí no capítulo 16, depois que os discípulos reconhecem, Pedro faz a grande confissão, né, a partir do verso 13. Aí Jesus disse algo muito interessante no verso 20, 16, 20. Jesus disse para que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Aí nós já explicamos. Por que ele fala isso? Porque toda a verdade sobre ele ainda não havia sido revelada. Ou seja, a principal verdade sobre ele ainda não havia sido revelada. Qual é? É a que Jesus vai dizer na sequência aqui do próprio capítulo. No verso 21, ele vai começar a falar da necessidade dele morrer e ressuscitar. Então era por isso que Jesus não queria que eles ainda o anunciassem. Porque as pessoas iriam acabar seguindo ele porque ele curava, porque ele expulsava demônios, porque ele falava melhor que os escribas e fariseus. Então eles pensaram, nós vamos seguir esse homem. É a melhor opção religiosa hoje em Israel. E Jesus diz, não, eu não sou um mero profeta, eu não sou um mero curandeiro, eu não sou um mero exorcista, eu não sou um mero rabi. Eu sou Deus, e a prova de que eu sou Deus é que eu vou ser crucificado e vou ressuscitar dos mortos. Então, quando isso acontecer, aí Jesus vai terminar o evangelho como? Ide por todo mundo. Agora vocês vão anunciar, porque agora vocês conhecem a mensagem inteira. Durante muito tempo você pode ter lido o evangelho de Mateus e se deparado com isso aqui, né? Poxa, por que Jesus fala para os discípulos não contarem nada para ninguém? Porque a mensagem toda ainda não havia sido anunciada. Aí ele fala sobre isso, ele fala da necessidade de tomar a cruz. No capítulo 17, a transfiguração, ele vai curar um menino. A partir do verso 14 do capítulo 17, nós vamos ver Jesus preparando os discípulos por meio de milagres que ele ainda continua realizando, e cada milagre dele é escolhido pelos apóstolos, na medida que vão contando a história, é escolhido pelos apóstolos para servir como uma grande ilustração daquilo que Jesus veio de fato fazer, não é? João deixou isso muito claro para nós. João diz que ele escolheu os milagres a dedo, 7 milagres, ele escolheu os milagres porque os milagres revelam a glória de Cristo. E você lê a narrativa dos evangelhos e você descobre que a história que está sendo contada, conquanto seja verídica, história real, verdadeira, ela não contém tudo que Jesus fez e ensinou. João termina o evangelho dele dizendo isso, aliás. Tudo que Jesus fez e ensinou não caberia em todos os livros do mundo. Então eles selecionam textos, ou melhor, eles selecionam episódios da vida de Jesus, com o propósito de revelar quem ele é e para o que ele veio. Então esses milagres que serão realizados a partir do capítulo 17, verso 14, a exemplo dos anteriores, e tudo que Jesus vai continuar a ensinar, é como que fosse agora para dizer o seguinte: tudo bem, vocês reconhecem que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, e vocês querem ser meus discípulos. Eis o que significa ser meu discípulo. Eis o que significa ser meu discípulo. É sobre isso.
é sobre o significado de ser aqueles que fazem parte do reino dos céus. Vocês querem ser meus discípulos, vocês querem fazer parte do reino dos céus. É isto. Então, o que ele vai dizer, o que ele vai fazer, como ele vai viver, como ele vai reagir, tudo isso está ensinando agora, não só que ele é Deus, o Filho de Deus encarnado, mas também mostrando para nós o que significa seguir esse Filho de Deus encarnado como discípulo. O que significa? Está claro isso? É muito importante você entender isso, porque as pessoas vira e mexe, elas ficam em dúvida sobre qual é a razão desses milagres, dessas histórias e assim por diante. Outra coisa importante, os milagres, eles eram sinal de que o reino dos céus havia chegado. Então, Jesus já curava, mas ele ainda não curou todos. Já e ainda não. Jesus ainda hoje, ele já cura, porque o reino dos céus já chegou, mas ele não cura todos. E mesmo aqueles que ele cura, adoecem e morrem. Porque ainda não foi estabelecido definitivamente o reino de Deus. É sobre isso. Tá claro? Então vamos para o capítulo 18, onde, aí na página 2 do texto que eu passei para vocês, eu quero que você preste atenção no que nós vamos ver agora. A primeira coisa que Jesus vai ensinar para eles é sobre a verdadeira grandeza. O que de fato significa ser grande? Não é? A necessidade de humildade Jesus vai ensinar, ressaltando que a humildade como de uma criança, ou melhor, a dependência como a de uma criança, é absolutamente necessário para se herdar o reino dos céus. E quando ele fala isso, numa cultura onde mulheres e crianças não tinham tanto valor, não é que não tivessem, tinham, mas não era como a força de trabalho do homem, né? Então Jesus está sendo absolutamente radical aqui, quando ele vai dizer o que ele vai dizer. Então, olha a pergunta que os discípulos vão fazer para ele, verso 1 do capítulo 18. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, que hora? Vamos ver aí, olha como é que termina o capítulo 17. Verso 27. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pega essa moeda, entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? A gente lê essa pergunta e a gente fala, poxa, que pretensão, né? Então não vamos ser rápidos em julgá-los, porque nós, se estivéssemos com eles, sem entender toda a história, provavelmente teríamos feito as mesmas perguntas. Porque Jesus falou de um reino que ele veio estabelecer. E todo mundo sabe que um reino tem um rei, Jesus é o rei, ele está dizendo que ele seria o rei, e abaixo do rei existe aqueles que cuidam, que tocam o reino, por assim dizer. Então, na verdade, eles querem saber disso, eles querem entender um pouco da hierarquia aí no negócio. E obviamente que eles estavam considerando a si mesmos como os principais súditos do rei, nesse reino. É óbvio que eles queriam aqui uma palavra de afirmação. Não, vocês serão. Até porque vocês estão andando comigo. Até porque você, Pedro, acabou de confessar aí que eu sou filho de Deus. Então vocês serão os maiores no reino. Eles estão compreendendo grandeza
a partir do modo como todo mundo entende grandeza. Quem é o grande? Grande é o que tem maior poder na mão. Quem vai ter o poder na mão ao lado do Senhor? E aí Jesus vai qualificar o que significa grandeza no reino dos céus. É isso que ele vai fazer. Ele vai dizer, vocês estão me seguindo, vocês são meus discípulos, vocês querem entender o que é grandeza no reino dos céus, o reino que eu vim inaugurar. Então eu vou explicar para vocês o que é grandeza de verdade. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, então, primeira coisa, há de se ter uma mudança de caminho, de mente. Porque isso, conversão é isso. Converter, retornar. Então há de se ter uma conversão. E nós vamos saber do que isso se trata, por exemplo, pelo que Paulo vai dizer lá em Romanos 12. A transformação da mente. Nós não pensamos com as mesmas categorias do nosso século. Não é? Então, se vocês não se converterem, se vocês não pararem de pensar como todos pensam, se vocês não mudarem de caminho. Agora, é fácil alguém dizer, mas eu me converti. Aí ele vai mostrar agora o teste. Se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Espera aí, a pergunta não era quem entra. Qual era a pergunta? Quem é maior? Jesus está dizendo, vocês não entenderam a essência do negócio. Vocês estão falando aí de primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão do reino. Mas se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Então, uma vez que vocês entenderam como é que se entra, e vocês agora querem compreender quem é o maior, vocês precisam se humilhar como esta criança. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Então eu quero que você agora me ajude a desembrulhar isso. O que Jesus está dizendo aqui? Conversão é um tema que a gente compreende fácil, né? Retorno. Ou seja, volta no caminho aí, para de seguir o caminho dos escribas e fariseus, para de seguir essa via da justiça própria, né? Conversão eu acho que é um conceito muito fácil para a gente entender. Para de seguir o mundo, para de ser como eles, mas o que é ser como uma criança? Inocente, sincera, mas antes, responda a minha pergunta. Inocente? Criança é inocente? Não. Tudo bem que a criança não tem a malícia de um homem velho, mas quando fala inocência, meu temor é achar que a pessoa está dizendo, não tem pecado. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que a criança vai para o céu, necessariamente. Ele está querendo dizer o seguinte, ele não está dizendo isso aqui para dizer que criança não tem pecado e, portanto, todas vão para o céu. Não é isso. A analogia não é essa. Porque Jesus conhecia o Salmo 51, onde Davi vai dizer que na concepção, no ventre materno, em pecado ele foi concebido. Ou seja, ele herdou o pecado de Adão e Eva, que a ele foi passado pelos pais, não é? Então, não é que a criança não tem pecado. Dito isso, o que significa ser como uma criança? Ainda mais à luz do verso 4, que diz que nós temos que nos humilhar como esta criança. Como é que uma criança se humilha?
Isso, já que você... Como é que uma criança se humilha? Vamos lá, Dostoiévski. Como é que uma criança se humilha? Hã? Através do choro, você está chegando perto. Por que ela chora? Porque ela quer alguma coisa. Quando ela chora por estar contrariada, você está pontuando o pecado dela. Então, se ela foi contrariada, quando ela crescer, ela vai parar de chorar, ela vai te socar. Mas vamos pegar no que você falou. Ela é dependente. Ela é dependente. Vamos pensar agora. Tem coisa mais humilhante do que depender de alguém? De algum modo? É dificílimo. Você tem que pedir dinheiro para tudo. Jesus está dizendo o seguinte: a menos que vocês dependam de mim, como uma criança depende de seus pais, vocês estarão provando que não são convertidos de verdade e, portanto, não entrarão no reino dos céus. É disso que Jesus está tratando. Veja que eles começaram a falar de grandiosidade no reino dos céus. Porque grandiosidade para eles é tudo que eles aprenderam de Alexandre o Grande, dos imperadores romanos. Independência, né? Força própria. Jesus, esse rei, está vindo nos libertar dos grilhões de Roma. Agora nós que seremos os soberanos e tudo mais, né? Aí Jesus diz, primeiro, vocês têm que entender o espírito de quem é do reino dos céus. O coração é alguém que não pensa como todo mundo pensa, é alguém que abandona as práticas pecaminosas, converte-se e que demonstra que é de fato convertido, porque assim como uma criança se humilha de novo e de novo, ela não sabe nem falar, aí ela chora. E a gente sabe que chorar é às vezes humilhante, né? A gente tem vergonha de chorar, a gente cresce e fica com vergonha de chorar perto dos outros. Porque de algum modo é humilhante. Quantas vezes eu como pastor já ouvi e vi gente chorando, pastor, desculpa, está chorando. É humilhante para a pessoa. Chorar. Hã? Que situação. Então veja, Jesus está falando do que significa ser um cristão. Você depende. Dependência é fé. Não tem outra solução, não tem outra saída. Ou eu dependo ou eu dependo. Não tenho como gritar independência. Eu estou lendo Ressurreição, do Tolstói, o último grande romance dele. É o melhor romance dele, você acha? Eu ainda não terminei. Até o momento eu gostei demais de Ana Karenina, né? É melhor, você achou? E gostei muito também Felicidade Conjugal. Mas é o primeiro, é simples, né? Mas lá em Ressurreição, a mulher tinha a criança, na Rússia, naquela época, final do século XIX, e às vezes ela não tinha tempo para criar essa criança. Ela tinha que trabalhar, e geralmente o trabalho era com prostituição mesmo. A personagem do livro, ela até tenta vários empregos, ela não consegue, porque em todas as casas que ela começa a trabalhar, ou ambiente que ela começa a trabalhar, um homem quer abusar dela, e aí ela sai mal, a esposa do homem manda ela embora, enfim, ela se engravida e tal. Mas o que aquelas mulheres faziam? Elas, para terem condições de continuar com a vida, porque ninguém cuidava delas, não tinha INSS, não tinha, como é que se diz, auxílio maternidade,
elas batizavam a criança, o bebê, para que esse bebê fosse salvo, né, o sacramento da Igreja Ortodoxa, e deixava a criança sem amamentá-la até a criança morrer. Então você imagina isso. Você imagina a dor disso. Ela que está amamentando um bebê ali. Isso revela o que sobre a criança? Ela é tão dependente, que aquela pessoa de quem ela depende mais, se não cuidar das questões mais elementares, mais básicas, ela morre. E milhares de crianças na Rússia morreram porque a mãe não amamentou. Então, é disso que Jesus está falando. Você tem que depender de Deus. E depender de um jeito que muitas vezes é a dependência de uma criança. Outra coisa, criança acredita muito no que a gente fala. Você não precisa fazer muito esforço para uma criança acreditar no que você fala. Ela acredita tanto no que você fala, que você já notou que uma criança, quando você chega perto dela, ela acredita tanto na sua pessoa chegando diante dela, que ela assusta, ela sai correndo ou fica com medo. Porque ela acredita no que ela vê, ela acredita no que ela ouve. É disso que Jesus está falando. A gente tem que acreditar na palavra de Deus, a gente tem que acreditar no que Ele revela para nós. Então, antes de falar em grandeza, vamos falar do coração de quem pertence ao reino, é disso que Jesus está falando. Mas ele diz no verso 5 que nós também devemos receber uma criança tal como esta, no nome dele. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando da seriedade com que nós devemos tratar o próximo. Não é? A maneira como nós tratamos o próximo revela também se somos ou não discípulos de Jesus. Eu nunca gostei de gato, mas eu aprendi a respeitá-los, porque eu sei que a Cris gosta. Então sempre que eu vou querer fazer mal para um gatinho, no sentido de sai para lá, eu lembro, a Cris gosta. Aí eu vou e sininho, de longe, mas sininho. Então o fato de eu saber que a Cris gosta me faz tratar gato de um jeito amoroso. Mesmo eu não gostando, mesmo eles me fazendo mal, eu tenho uma alergia brutal a pelo de gato. Então, na medida em que você se torna um discípulo de Jesus e conhece aquelas coisas que Jesus ama, você passa a amá-las também. Verso 5 é isso. Eu vou tratar os pequeninos do reino bem, porque é assim que Jesus os trata, é assim que Jesus os recebe. Está claro isso? E aí no verso 6, ele vai falar dos tropeços. Ele vai dizer, e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, aí ele vai falar da seriedade do nosso testemunho. Seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Preferível morrer do que causar escândalo ou fazer tropeçar um pequenino do reino. Eu já vi muitos crentes dizendo algo do tipo, mas minha consciência não me acusa, eu posso fazer, deixa eu fazer. E aí se argumenta, mas tem gente que escandaliza com isso, você não deveria fazer. Mas é problema dela. Ela que tem que crescer na fé.
Não, não é problema dela. Fazer o outro tropeçar é um problema meu e seu, não é um problema dela. Ah, mas é legalismo dela. Como que você pode julgar isso? Você já parou para pensar no que Paulo fala em Romanos? Abre em Romanos 14, deixa eu te mostrar um negócio. Romanos 14. Paulo está falando de comer carne sacrificada, ele está falando de beber bebida alcoólica. E aí no verso 19, 14, 19, Romanos, assim pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz. É isso que você sempre tem que buscar, a paz. Paz aqui não é no sentido, eu sinto uma paz no coração, não. É no sentido de duas partes que estão bem. Tá? É bem objetivo isso aqui, não é subjetivo. Vamos seguir as coisas que promovem conciliação, isso é paz. E também as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Alguns estavam escandalizados porque tinha gente comendo carne sacrificada a ídolos. O que se conta é que a carne barata naquela época era a carne dos sacrifícios dos templos pagãos. O animal era sacrificado, depois eles vendiam a carne. Carnes baratas. Aí tinha gente que comprava. E outros comiam mesmo, porque não estavam nem aí. E aí alguns se escandalizavam. A gente olha e pensa, que bobagem, né? O que tem ele comer a carne, meu Deus do céu? Não é verdade? É tão bobo, é tão simples. Aí Jesus diz, Paulo diz, e para mim Paulo aqui está no mesmo espírito de Jesus lá de Mateus 18, 6. Fazer tropeçar. Aí Jesus diz assim, Paulo diz assim, verso 20, Romanos 14, 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Essa carne aí que foi sacrificada, ela é pura. Só que tem um problema. Não é bom quando alguém come algo que causa escândalo, que faz tropeçar. Então você tem que tomar cuidado com o que você posta. Sim, você tem que tomar cuidado. É bobeira, talvez, para alguns, mas para outros não. Ou eu estou errado na minha analogia? Acho que não. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Olha Jesus aqui. Paulo está aplicando o que Jesus falou. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Mas você viu o que Paulo disse aqui? Ó, a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Outra versão vai dizer assim, faça entre você e Deus, então. A NVT coloca assim, eu acho isso interessante. Porque se comer carne sacrificada não tem nada para você, porque você tem fé o suficiente diante de Deus para não se escandalizar consigo mesmo. Você tem fé suficiente dizendo, eu sou do Senhor Jesus e ponto final. E essa carne está barata, é a única coisa que eu posso fazer para comer, eu vou comer essa carne sacrificada. Então faça o seguinte, faça entre você e Deus. Não fica aí alardeando para todo mundo que você tem uma fé forte, tão forte que você pode comer a carne do mercado, do templo, da deusa, sei lá das quantas. Não faça isso.
Você vai fazer alguém tropeçar, faça entre você e Deus. Aí alguns vão dizer, isso é hipocrisia, está escondendo. Não é hipocrisia, é sabedoria. A mesma coisa a bebida. Para que beber vinho aos olhos dos outros? Se escandaliza. Se faz tropeçar. Faça entre você e Deus. Às vezes o que você pretende postar não tem nada a ver naquele ambiente que você está vivendo. Mas quem estiver de fora e vendo aquilo, como é que vai ouvir? Como é que vai receber? Pode ser que você faça tropeçar. Para que fazer então? Um discípulo de Jesus, Paulo ampliando o que Jesus disse em Mateus 18:6, um discípulo de Jesus se preocupa sim se o outro vai tropeçar e não com o que eu estou dizendo, com o que eu estou fazendo. E isso é tão sério que Jesus diz, é melhor que você morra do que fazer alguém dos meus pequeninos tropeçar. Dúvida? No verso 7, Jesus continua. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Porque é inevitável que essas pedras existam, mas ai de quem é responsável por elas. Ou seja, pessoas farão outros tropeçar, e Deus até vai usar isto para o bem, para desmascarar algumas coisas, mas ai de quem fez os outros tropeçar. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançados no fogo do inferno, no fogo eterno. Outra coisa, Jesus é quem mais fala de inferno no Novo Testamento. E as pessoas dizem, o amor de Jesus. Sim, amor, mas e a justiça? Ele está dizendo isso aqui. E se um de seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Então, um discípulo de Jesus é alguém que mortifica a própria carne. Está claro isso? Muito simples isso. Não é difícil entender, é difícil fazer, né? Não é verdade? E agora ele vai falar de algo interessante no verso 10. Ele vai falar, o discípulo de Jesus, o meu discípulo, é aquele que, como o meu pai, busca as ovelhas, busca os eleitos de Deus, busca salvar o perdido. É disso que se trata agora, verso 10. Fiquem atentos, para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Alguns usam esse texto para falar de anjos da guarda. Mas não é necessariamente isso que Jesus está falando. Jesus está, à luz de outros textos bíblicos, é que Deus dá ordem aos anjos em nosso favor. O que Jesus pode estar dizendo aqui é que anjos, sob as ordens do próprio Deus, velam por nós, cuidam de nós, nos guardam. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Fique atentos, porque lembra que ele começou falando do pequenino, que você tem que receber esses pequeninos? E ele está dizendo que Jesus veio, o Filho do Homem veio fazer isso. E é isso que um discípulo faz. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou?
E se consegue encontrá-la, em verdade, lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é a vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Ele está falando de irmos buscar. Acho que a gente para aqui, para não se estender, porque o próximo trecho, que vai tratar sobre disciplina, como que a gente restaura um irmão, vai merecer um cuidado maior nosso. E eu não quero passar correndo. Então, no próximo unboxing, mês que vem, de Mateus, Deus permitindo, a gente fala sobre como os discípulos na comunhão da igreja agem para restaurar uns aos outros e como a igreja, segundo o próprio Jesus, tem autoridade para disciplinar aqueles que uma vez professando a fé, dizendo-se discípulos, vivem como se não fossem. Como é que a gente procede? É disso que Jesus vai falar. Mas olha como é que está perfeitamente colocado no capítulo 18, à luz do que a gente começou a ver desde o início hoje, né? Ele começa a responder a pergunta dos discípulos, né? Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus diz, a pergunta tem uma antes dessa. A pergunta é, qual é a característica de alguém que é do reino dos céus? É alguém que se converteu e que depende de mim como uma criança depende dos pais. Essa pessoa recebe todos os pequeninos, né? Verso 5, e aí você conecta com a parábola da ovelha desgarrada, ou seja, não só recebe, mas vai atrás dessas ovelhas de Cristo, esse é o discípulo. E ele também cuida para não fazer tropeçar. Ele se preocupa com a edificação. E a maneira dele se preocupar para que outros não tropecem é que, se necessário for, ele arranca um pé ou um olho. Isso aqui é metafórico, obviamente. Ele mortifica, porque a vida dele cair no pecado será motivo de tropeço para outros, e isso é horrível, é disso que Jesus está falando. Dúvida? Observação? Então é isso. Tá certo? Sério mesmo? Não tem pergunta nenhuma? Diga. Você trabalhar com música? Obrigado. Uhum. Você vai ter, o seu papel como professor vai ser o de explicar para ele o que você está fazendo. Sabendo que você é um professor de história, eu, no caso, sei que você é um professor de história, que provavelmente você vai usar músicas, porque letras retratam momentos da sociedade, é isso? Cabe a você, é isso que vai fazer de você um bom ou um mau professor. Você saber convencer esse aluno de que o que você está fazendo ali não é incentivá-lo a apreciar algo mundano, mas a analisar o mundão onde ele vive. Estudar o mundo onde ele vive. Eu acho que se você souber fazer isto, agora, chega num ponto que
É impossível, né? Como é que você vai fazer? Você vai parar de apresentar uma música? Não sei. Talvez não. Mas outra coisa é você falar que, e aí é mais difícil, você é músico e para sobreviver você tem que tocar no barzinho lá na Ricardo Paranhas. Isso é muito mais difícil do que a sua pergunta, para mim é simples. Então, essa é uma excelente pergunta. E a maneira de eu responder essa pergunta é a seguinte: como muitos vão se escandalizar porque você toca em 2 altares e você precisa do dinheiro de lá para viver, se é de fato isso, então você não toca na igreja. Estou falando de bar, não estou falando de orquestra. Porque a música clássica, ninguém está discutindo esse assunto. Diga, meu irmão. Nós temos um homem da orquestra, você também, né? Uma música secular. É mesmo? Interessante. A ignorância é uma bênção. Mas deixa eu responder essa primeiro. Por exemplo, a marcha nupcial, eu não sabia disso de fato. Mas a marcha nupcial, de algum modo, ela já foi redimida entre nós. Não causa mais. Por quê? Aliás, o escândalo hoje é uma mulher casar, certo? É uma mulher casar, virgem, de véu e grinalda, com marcha nupcial. Isso é um escândalo hoje. Loucura. Entendeu? A coisa inverteu. Então eu penso que há coisas que a gente conseguiu redimir, porque a maioria não sei, eu não conheço a história da música o bastante. Eu até comprei o livro do Otto Maria Carpo para ler mais sobre isso, história da música. Mas na história protestante dos hinos, eu sei de casos em que muitos dos nossos hinos são releituras de músicas mundanas. Então, quando a igreja consegue agir assim, eu acho que ela está redimindo, digamos. Né? Uhum. 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 É isso que eu estou dizendo. Eu acho que é papel nosso, inclusive, redimir a cultura. Então, eu não teria dificuldade nesse tipo de coisa. Mas a questão de tocar em bares não está longe de ser isso. E eu também não estou criticando. Sim, aí assim. Sim. Na casa de forró. Ô forrozinho bom, hein, rapaz? R$ 50. Sim. Casa faliu.
Uhum. Sim, claro. É. Olha, que bom que é um músico falando, que se um pastor fala isso, pronto, eu não entendo a arte. Isso. Você vai pedir atestado. É. Então. Eu penso que responde bem sua dúvida o que a gente leu em Romanos. Tudo que não provém da fé é pecado. Você está em dúvida nisso? Se isso está ferindo sua consciência, você tem que orar para o Senhor te livrar de ter que passar por isso. E quando o momento chegar, se chegar, aí nós vamos ver o jeito que você vai poder dar. Não um jeitinho brasileiro. O jeito... Porque assim, pensar hipoteticamente em situações como essa, primeiro que é muito doloroso e a gente não sabe. Agora, pode ser que Deus nunca te coloque nisso. E pode ser que um músico do seu lado protestante não consiga tocar e não vai se sentir pecando. Nós não vamos poder julgá-lo. Porque por mais que esteja sendo um culto que o maestro, ou seja quem for, esteja prestando às suas entidades, para aquele músico ali, naquele momento, ele está tocando, é o ganha-pão dele. Então, eu caminharia sempre por essa via, sabe? É muito difícil. Eu não vim de igreja, né? Eu nasci no mundão, eu me converti com 20 anos. E não sei se vocês sabem, a primeira banda que tocou no Flamboyant era uma banda minha, lá no 3º andar. A gente cantou lá, U2, Pink Floyd. Então eu vim do mundo, sempre gostei de música. Bruno e Marrone, já vi eles cantarem, na época eu bebia cachaça, não era crente. Eu vi eles fazendo karaokê no Atami, ali na Avenida Portugal. Então, e hoje eu não, de fato, hoje eu não consigo. Até pouco tempo atrás eu ouvia sertaneja, para o escândalo de alguns. Hoje, de fato, eu acho que eu não consigo mais. Então, se eu chegar na sua casa e você estiver ouvindo, você não vai me escandalizar necessariamente, a não ser que seja aquelas músicas baixaria mesmo, né? Não dá. Mas, por quê? Porque fui eu acho que eu, Leandro, cheguei num ponto onde hoje, se eu insistisse nisso,
a minha consciência ia me machucar, e aí virou pecado. Para que eu vou fazer isso? Então eu penso que essa questão do trabalho tem a ver com isso. Mas o que geralmente acontece, Ellington, e você sabe disso talvez muito melhor do que eu, é que quem toca na noite, muitas vezes não está fazendo, não sei se são todos, mas será que estaria de fato fazendo por onde não ter que fazer isso? Ou será que é porque ele gosta do buzz? Não sei. Então se tiver que fazer, eu prefiro aconselhá-lo a dizer o seguinte, porque ninguém vai dizer, pelo menos hoje eu acho que ninguém diria assim, poxa, fulano é crente e está tocando no bar. Não. Fulano está tocando no bar e tocando lá na igreja. É isso que vão dizer. Né? Por exemplo, eu sei do dono da CVS. CVS foi uma das maiores redes de farmácia nos Estados Unidos. E lá, muito antes daqui, dentro da CVS, dessas farmácias, vendia-se, era banca de revista também. E o produto deles que mais dava lucro para a farmácia, na época em que não se vendia tanto remédio, né, prescrito, tarja preta, porque hoje isso aí virou um negócio trilionário, né? Mas antes, o que é que mais vendia na farmácia? Você não tinha YouTube, você não tinha site pornográfico, era fita VHS pornográfica e revista pornográfica. O camarada converteu, o dono da CVS. E ele abandonou isso. Ele falou, na minha farmácia, isso eu não vou vender mais. Eu acho que ele está certo. Né? Agora, a pergunta fica mais difícil. Isso é fácil. Mas você, Ellington, monta uma pizzaria. E para muita gente, uma boa pizza requer um bom vinho. Eu sou crente. Você vai pôr ou não vai pôr vinho na sua pizzaria? Eu não vou responder, porque senão vocês vão me crucificar. Entende? Mas eu acho que esse é simples de resolver. Tem questões que são mais simples. Que pequeno grupo? Aqui na nossa igreja? Ai, que susto. Então, esse é um discussão. Bom, vamos lá. Essa questão da pílula anticoncepcional, ela é uma questão que, de fato, não está resolvida. Porque vão te dizer um monte de coisa, não, anticoncepcional isso, mas tem estudos e estudos. Estudo de um lado, tem estudo do outro. É o tipo de caso em que você não tem como ser dogmático, eu acho. Isso já se discutia quando eu estava no mestrado, em 1900, você não tinha nem nascido, 1999, nos Estados Unidos, já estavam discutindo isso. Dentro da aula de ética, se era perfeito usar ou não o anticoncepcional. Então, tem cristãos hoje que, de fato, vão tomar isso como uma pedra de tropeço. Mas não é um tipo de tropeço que leva para o inferno, no caso. Agora, por outro lado também, há de se verificar mesmo se você vai tomar esse determinado anticoncepcional. Você tem que entender mesmo como é que isso funciona. Ele de fato só previne? Ele de fato tem um efeito abortivo? Não sei, eu não sou médico, não sou cientista, mas você tem que ir atrás, você tem que ver, você tem que entender. Para quê? Para você fazer isso com fé. Olha, diante de tudo que eu estudei, de tudo que eu pesquisei, a minha consciência me deixa em paz diante de Deus para tomar o anticoncepcional. Esse, em particular, que eu pesquisei e eu estudei, ponto final. Eu acho que é isso.
Ou o contrário. Ou não, eu não vou. Não vou fazer isso. Porque não tem estudos. Porque se você chegar à conclusão, se o estudo mostrar mesmo que o anticoncepcional é abortivo, ponto, você não vai tomar. Esse não. Talvez tenha um outro que... Mas esse que é abortivo, você não vai tomar. Agora, digamos que os estudos são inconclusivos. Aí ficou perigoso. Porque se é inconclusivo, é aquela história dos advogados, 50%. 50% é garantia nenhuma. Então, não sei. Agora, de fato, entendeu? Eu acho que a gente teria que ir atrás de conhecimento. E, enfim. Deus abençoe. Paz.